Vocês estão prontos para uma palavra nessa noite? Vocês estão preparados? Então eu quero conversar com vocês hoje. Se você puder, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3. João 3, de 1 ao 5. A gente vai ler esse texto agora e vai ser o nosso ponto de partida nessa noite. João 3, do 1 ao 5, diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Verso 4. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. 5. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Agora vá comigo para Mateus capítulo 3, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 8. Mateus capítulo 3, versos 1 ao 8. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Verso 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a região ao redor do Jordão. Verso 6. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Verso 8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Vamos orar? Senhor, nós nos expomos nessa hora à Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração. Libera a Tua voz, porque nós queremos aprender um pouco mais de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite eu quero conversar um pouquinho com você, eu quero tentar ministrar para o seu coração a respeito do ponto de partida da vida cristã. O ponto de partida da caminhada de qualquer pessoa, que é o novo nascimento. Jesus, conversando com Nicodemos, um fariseu, um mestre da lei, ele diz: ninguém pode entrar no reino, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Ninguém pode experimentar as coisas espirituais se não nascer de novo. Então Jesus começa a conversar com as pessoas e começa a ensinar. Nesse caso em Nicodemos, João Batista pregando também, ele prega um batismo de arrependimento, onde ele começa a ensinar e a mostrar que é necessário ao homem nascer de novo. Existe um escritor muito famoso chamado Tozer, e ele, no seu livro Homem, a Habitação de Deus, ele traz uma explicação muito clara a respeito do nascer de novo. E quando ele fala a respeito disso, ele diz que, do ponto de vista de Deus, existem dois tipos de pessoas apenas. Do ponto de vista de Deus, existem dois tipos de pessoas: as que nasceram uma vez e as que nasceram duas vezes. Então, do ponto de vista do nosso Pai, do nosso Deus, existem dois tipos de pessoas: as que nasceram uma vez e as que nasceram duas vezes.
Então ele começa a mostrar que para Deus ele está considerando as pessoas que nascem uma única vez e aquelas que nasceram pela segunda vez, que Jesus fala com Nicodemos a respeito que para ver e para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. E é claro que ele não está falando a respeito de um nascimento natural, ele está falando a respeito de uma experiência espiritual, porque ele diz, só pode entrar no reino de Deus quem nascer da água e do Espírito. É uma mudança de natureza, é uma mudança de uma realidade interior. Jesus está dizendo, olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino, você não pode ver o reino. E João Batista ensinando e pregando o batismo de arrependimento e batizando pessoas que estavam confessando os seus pecados e se arrependendo, e veio uma classe, os religiosos, os estudiosos, os entendidos, veio aquela classe e ficou de longe observando o que João Batista estava fazendo. E então João vira para eles e diz, raça de víboras, quem foi que falou para vocês que vocês vão conseguir se livrar da ira vindoura, ou do juízo que há de vir? E aí ele diz assim para eles, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista começa a dizer, olha, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento, e esse é o tema da nossa conversa hoje à noite. Fruto de arrependimento. Porque eu sou de Goiás, não é novidade para vocês, quase todo domingo eu falo isso para vocês, mas vou falar hoje de novo. Sou de Goiás, uma região mais rural do Brasil, onde é muito comum você ter fazendas, chácaras e algumas coisas, e você vai encontrar algumas chácaras. Eu falei para a Clícia que meu projeto de vida é quando eu me aposentar e quando eu tiver bem mais velho, eu preciso de uma chácara. Eu quero uma chácara, para o desespero dela. E, irmãos, você sabe que o algoritmo da internet, ele entrega para você aquilo que você tanto pesquisa, né? Irmãos, mas é tanta chácara que aparece para mim, irmãos. E eu falo para a Clícia, aparecem umas chácaras ali perto de Goiânia, Bela Vista, Bonfinópolis, com pomar, com água, com represa, eu fico assim, meu amor, olha isso, eu preciso disso, meu amor. E ela fica, Deus que me livre. Mas se você tem um pouquinho de experiência com essa questão, você pode chegar numa chácara ou no seu próprio quintal, e eu não sei se aqui a terra é propícia para isso, eu sei que a Flórida mas aqui eu não sei, mas no primeiro momento você não consegue separar um limoeiro de uma laranjeira, porque eles são muito parecidos. A folha é parecida, quando você olha para ele é um pouco parecido. Então no primeiro momento, quando você olha para uma laranjeira ou para um limoeiro, você não consegue identificar se é uma laranjeira ou um limoeiro. Mas quando o fruto aparece, e que você pega o fruto e vai comer dele, sim, aí você consegue perceber o que é uma laranjeira e o que é um limoeiro. Porque pelo fruto você conhece a árvore. Você vai conhecer uma árvore exatamente pelo fruto que ela é. Agora, o que é o fruto? O fruto é a manifestação da essência da árvore. O que é um fruto? O fruto é a manifestação do código genético daquela árvore. Então, se eu plantar uma laranjeira, ela vai crescer, ela vai brotar, ela vai, dar as folhas, vai dar os galhos, mas vai chegar um momento que ela vai manifestar a essência dela, dando o quê? Laranjas. Então João Batista olha para aquele povo e diz assim, produzam, pois, frutos que demonstrem, que mostrem, que provem a essência de vocês. Deem frutos que mostram o arrependimento de vocês.
E nós sabemos que arrependimento é muito mais do que chorar. A gente sabe que chorar pode ser um sinal de arrependimento, mas nem toda pessoa que está chorando está arrependida. Sabemos que às vezes até eu pedir perdão para alguém pode demonstrar o meu arrependimento, porque se eu estou arrependido, eu vou pedir perdão, mas nem todo pedido de perdão demonstra arrependimento. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o que é que vai demonstrar o meu arrependimento? Os frutos que eu produzo a partir dele. Aquilo que eu demonstro a partir do meu arrependimento. Ou seja, aquilo que é manifestado da minha essência. Jesus falou, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Irmão, isso é sério. Isso é sério. Porque nós vivemos hoje uma cultura onde a gente frequenta a igreja e por frequentarmos uma igreja, nós achamos que somos participantes do reino de Deus. Mas nem todo mundo que frequenta uma igreja é participante do reino de Deus. Meus filhos podem ter nascido dentro da igreja, não literalmente que nasceram no hospital, é claro, mas eles podem ter nascido numa cultura evangélica, numa cultura de igreja. Meus filhos, o André está com a gente hoje aqui, os meus filhos, desde bebê, eles dormiam em banco de igreja. Participava, a gente tinha retiro de pastores, retiro de liderança. O André tinha 15 dias de nascido. Tínhamos um retiro de pastores para ir, não fomos liberados, tínhamos que ir, vai a Clícis com o André de 15 dias de nascido, para um retiro de pastores. Jamais faria isso hoje. Fizemos. Mas os meus filhos cresceram num contexto de igreja, dormiam no banco, a gente levava para a igreja um colchãozinho e um cinto. Sim. A gente tinha um cinto da verdade lá em casa. Ou se não. E eles ficavam sentados com a gente e o cinto do lado. Agora você vai ficar sentado aqui. Correu, brincou? Ok, mas agora é aqui, sentado do nosso lado. Dormiam debaixo das cadeiras, dormiam no colchãozinho, ficavam. Mas isso não faz deles participantes do reino de Deus. Eu sempre falei para eles, se vocês não tiverem uma experiência com Jesus, vocês não são participantes do reino de Deus. Por quê? Porque Jesus disse, Nicodemos, quem era Nicodemos, irmão? Um homem respeitadíssimo, um homem entendido da lei, um homem estudado nas coisas de Deus, um homem que conhecia os ensinamentos de Deus, era um homem experimentado na religião, era um homem respeitado, era um homem inclusive de uma vida muito correta, porque ele era fariseu. Mas Jesus encontra com ele e fala, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, irmãos, nessa noite eu quero ministrar isso para você. Por quê? Porque nós precisamos manifestar o fruto de quem nasceu de novo. Nós temos que manifestar os frutos do nosso arrependimento. Posso ouvir um amém nessa hora? E eu trouxe três características que vão ser manifestas em nós a respeito, que mostra que a nossa essência está se manifestando. Porque a gente sempre manifesta o que está aqui dentro, irmãos. A gente sempre manifesta o que está dentro de nós. Primeira coisa, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, primeira carta de João, não é o Evangelho de João agora, lá no finalzinho do Novo Testamento, primeira carta de João, capítulo 3, do 5 ao 9. Primeira João 3, do 5 ao 9. Podemos ler? Vocês sabem que ele, falando de Jesus agora, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado.
Verso 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Olha o 8, irmãos. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Não sei o que estou falando, irmãos. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Por quê? Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, a primeira característica de quem é nascido de novo, e eu preciso que você entenda algo, eu já falei isso aqui uma vez e vou falar hoje de novo, não estamos aqui pregando ou ensinando a impecabilidade. O que é isso? Que crente não peca. Não é isso. Todos nós pecamos e erramos. Mas o que João está dizendo é que aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado. Ele não vive no pecado. Então, a primeira característica do nosso fruto do arrependimento: quem se arrependeu, quem nasceu de novo, não vive na prática do pecado. Nós precisamos entender isso, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, eu quero ir para o céu, eu quero estar com o reino de Deus, eu quero fazer parte, eu quero, quando Jesus voltar, que toda essa fadiga nossa terminar, eu quero estar com Ele naquele lugar que me foi prometido. Já parou para pensar? A gente passa essa agonia toda e no final não chega lá? Não, irmãos. Por favor. Vamos chegar lá, amém? Amém. Mas para isso tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Porque quem não nascer de novo, está escrito, não sou eu que estou falando, irmãos, Jesus falou, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar, não vai acessar. Por quê? Porque é necessário nascer de novo. Então, a primeira coisa, de quem se arrependeu, ele não vive mais na prática do pecado. Ele não vive mais na prática de uma vida de pecado. Ele abandona essa vida e nós vamos para o segundo lugar agora, que é a segunda característica, que são frutos do arrependimento, que é o número 2. Caminha comigo para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versos 21 ao 24. Efésios capítulo 4. Versos 21 ao 24. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, segunda característica que manifesta o fruto do arrependimento da minha vida, eu abandono as minhas práticas antigas. Eu abandono aquilo que fazia parte da minha velha natureza. Eu deixo de fazer. Eu decido me despir. Paulo usa essa expressão em Efésios. Despir é tirar a roupa. Então Paulo está dizendo, gente, então agora que vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, vocês vão se despir do velho homem. Vocês vão tirar de vocês tudo aquilo que é pertencente ao velho homem. E vocês vão se revestir
do novo homem. Ele fala que vocês vão se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Então, segunda característica que mostra em mim e você fruto de arrependimento, a gente abandona as nossas práticas. Porque quando nós nascemos de novo, irmãos, a experiência do novo nascimento, ela é uma experiência espiritual. Quando nós nascemos de novo, é uma mudança de cultura, é uma mudança de forma de pensar, é uma mudança cultural, espiritual, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente vive, a maneira como a gente acha as coisas, tudo é transformado no momento em que nascemos de novo. A Bíblia diz que nós fomos transportados de um lugar para o outro. Eu estava no império das trevas e fui transportado para o reino. Eu quero que você perceba algo, inclusive, porque Paulo diz que você e eu fomos transportados do império. Império fala de uma tirania. E é interessante que nós fomos transportados do império e fomos plantados aonde? Num reino. É diferente. É diferente. No império, na maioria das vezes, o poder foi tomado na força. No reino, o rei foi estabelecido por legitimidade. O rei, ele é rei porque ele é legítimo. No império das trevas existe um senhor tirano. João falou, aquele que vive no pecado é do diabo. Olha que coisa, é pesada essa frase, né? Mas é o que está escrito. Aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Por quê? Porque o diabo peca desde o início. Então, quando a gente nasce de novo, nós somos transportados desse lugar de tirania, esse império, e fomos transportados para o reino de Jesus. Amém? É uma mudança, irmão, cultural, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de vida. Amém? Agora, isso acontece espiritualmente. E agora, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou abandonar minhas velhas práticas. Que é a segunda coisa. Eu vou abandonar. Sabe, a gente tem que entender que a vida cristã e que a nossa caminhada com o Senhor, ela é algo que nós, juntamente com o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, nós interagimos com Ele e nós agimos para fazer a nossa vida cristã progredir. Então nós temos que entender que em todo o Novo Testamento você vai ver abandone, deixe, não se deixe dominar, não deixe isso acontecer, você tem que jogar fora, mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de falar, mude a sua forma de agir, ou seja, o tempo todo a palavra de Deus está mostrando para mim e para você que eu preciso demonstrar através do fruto, mas isso vai acontecer na mudança do meu comportamento e das minhas atitudes. Vocês estão comigo? Então, segunda característica de um fruto de arrependimento: quem se arrependeu abandona as práticas do velho homem. Terceira e última característica que eu quero deixar com você nessa noite, ainda em Efésios capítulo 4. Agora a gente vai do versículo 25 ao 32 agora. Ainda em Efésios 4. Vamos lá. Efésios 4, do 25 ao 32. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. 26. Quando vocês ficarem irados, ou seja, ninguém está livre disso, né, gente? De ficar irado, né? De vez em quando você fica irado? Se você não ficasse, eu queria que você colocasse a mão na minha cabeça, por favor, para orar por mim, porque eu fico. E não é só de vez em quando, não, irmãos. Eu acho que muitas das vezes. Mas aí Paulo está dizendo, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, é possível ficar irado sem
Pecar. Mas quando vocês ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Ou seja, resolve o que você tem para resolver. Acerta, conserta, antes do sol se pôr. Verso 27. Não deem lugar ao diabo. 28. O que furtava, não furte mais. O que é isso, irmãos? Mudança de comportamento. Eu roubava. Não teve um raio que caiu na minha cabeça. Agora eu não roubo mais. Não. É uma decisão. Eu roubava. Agora eu não roubo mais. Aí o que ele está dizendo? Antes faça o quê? Trabalhe. Fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com o que estiver necessidade. 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Sabe o que essa palavra torpe significa? É algo que é apodrecido. E às vezes nós pensamos que palavra torpe é só palavrão. Também. Mas não é só palavrão. Porque uma palavra torpe é algo que está apodrecido. É algo podre. Então não é uma palavra torpe sai da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados no dia da redenção. 31. Olha aqui de novo, a minha autorresponsabilidade. Livrem-se de toda amargura. Quem é que me livra? Eu mesmo. Sou eu mesmo que tenho que me livrar da minha amargura. Deixa eu te falar uma coisa, a amargura nos mata. Irmãos, a amargura nos adoece. Nós não podemos ser pessoas amarguradas. E então, Paulo escreve, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria. Brasileiro não gosta de gritaria, graças a Deus, né? Não gosta. Calúnia, já falei sobre isso aqui, não vou falar hoje, né? Da língua gigante que lambe o doce na geladeira, deitado no sofá. Calúnia, bem como de toda maldade. Olha o verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O que é isso, irmãos? Isso é a manifestação da nova natureza. Então, terceira característica que eu quero deixar com você nessa noite, de quem se arrependeu, a gente começa a manifestar a nova natureza. Eu roubava, mas agora eu não vou roubar mais. Agora eu vou trabalhar. Agora eu vou trabalhar e vou produzir para mim e mais, vou produzir para mim e vou produzir para abençoar os outros também. Eu falava mal dos outros, agora eu não falo mais. Agora minha língua é utilizada para abençoar pessoas. Agora minha boca vai proferir bênçãos sobre pessoas. Eu era uma pessoa amargurada, mas eu nasci de novo. Então agora eu não tenho mais lugar para amargura na minha vida. Por quê? Porque a amargura, ela me adoece e ela me envenena. Vocês estão comigo? Então, qual é a característica de um fruto do arrependimento? Qual é uma das características da pessoa que manifesta o fruto do arrependimento? Ela deixa de manifestar a velha natureza e agora ela passa a manifestar a nova natureza. Irmãos, eu preciso abrir meu coração com vocês nessa noite. Nós estamos com um grupo menor hoje aqui, né? E se tem uma coisa que desespera pastor, é quando ele começa a perceber que as pessoas estão faltando muito nas reuniões. Isso é desesperador para pastor, tá? É desesperador para pastor. E aí, qual que é a nossa tendência? Pastores agora, qual que é a nossa tendência? O que eu posso fazer para que as pessoas possam voltar a vir frequentar a reunião? O que eu posso fazer para fazer todo mundo voltar? Aí eu começo a fazer algumas coisas para trazer as pessoas.
Eu começo a produzir coisas aqui dentro para atrair gente para o culto. Porque a alegria de pastor é essa casa cheia, nenhuma cadeira vazia. Isso é a alegria nossa, irmão. Pensa tanto que a gente fica faceiro, é ver a casa cheia. Mas quando eu começo a ver essa quantidade de cadeira vazia, eu estou falando de mim agora, tá, irmãos? Eu começo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Passou a onda da alcance? Passou a onda? Agora, né? E agora? E agora? Meu Deus, meu Jesus, o que nós vamos fazer? Tá, irmão, nós não vamos fazer nada. Nós vamos pregar o Evangelho. Então essa palavra de hoje, você que está me assistindo aqui, essa palavra de hoje, o André está rindo de mim, né? Essa palavra de hoje é para dizer o seguinte, irmãos, nós vamos pregar o Evangelho. Quem não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Vai ficar 10 aqui dentro, Degma, não tem problema. Que fique 10 nascidos de novo. Eu não estou preocupado. Nós vamos pregar o Evangelho, irmãos. Nós vamos para a glória. Nós vamos experimentar o que Deus tem para nós, irmãos. Sabe? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Irmãos, vocês sempre vão ouvir desse púlpito. É necessário nascer de novo. Abandone as práticas do velho homem. Vamos juntos. Irmãos, eu estou abandonando até hoje. Eu estou com 51 anos de idade. Comecei a frequentar uma igreja, eu tinha 12 anos de idade. Então são 39 anos. Quase que perdi a conta agora. São 39 anos, irmãos. 39 anos frequentando uma igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Até hoje eu tenho que abandonar um monte de coisa do meu velho homem. Até hoje, irmãos. Até hoje. Me dá vontade de fazer algumas coisas para ficar rico mais rápido. Até hoje me dá vontade de fazer algumas coisas que eu não tenho coragem de falar para vocês. Não tenho coragem, irmãos. Sério, pastor? Sério, irmãos. De verdade. Sabe por quê? Porque se tirar o Espírito Santo de dentro de mim, irmãos, vai feder. Porque a carne não presta para nada. Se tirar o Espírito Santo de mim, irmãos, misericórdia, só graça. Então, queridos, qual é a mensagem para nós hoje? Nós temos que produzir frutos de arrependimento. O que vai impactar a nossa geração são os frutos de arrependimento na nossa vida. Porque o que vai gerar mudança nas pessoas é o arrependimento, irmãos. É quem se arrependeu. É quem se arrepende, é quem nasceu de novo. Por quê? Porque quem nasceu de novo foi transportado do império para o reino. Quem nasceu de novo não é uma pessoa mais dominada pelo pecado. Repito, ela peca? Sim. Ela erra? Sim. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente e não uma prática. Nossa, hoje eu fiquei irado. Há um sangue que clama por nós, diz a palavra de Deus. João escreve, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda injustiça, toda iniquidade. Ele apaga, irmãos. Então quer dizer, se eu pecar, tem uma saída para mim, mas isso não justifica eu viver uma vida de pecado. Aí é diferente. Então, para acessar o reino de Deus, tem que nascer de novo. Então eu quero falar isso para você hoje, até você cansar de ouvir. Para você acessar o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai acessar o reino de Deus. E João fala, produzam de frutos de arrependimento. Eu trouxe 3 características. Primeiro, abandona toda a vida de pecado. Não vive mais no pecado. Segundo, abandona as práticas do velho homem. E terceiro, manifesta a nova natureza. Eu quero terminar com você em 2 Pedro, capítulo 1. Acho que esse texto não está aí, Vanessa. Eu lembrei dele aqui agora. Acho que ele não está aí. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia.
Cadê minha Bíblia, gente? Aqui. 2 Pedro, segunda carta de Pedro. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Essa versão minha aqui é um pouco... já tem lá. Melhor, deixa eu ler aqui. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Quem nos deu? O Pai. O Senhor nos deu promessas, amém? Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, pelas promessas, vocês se tornassem o quê? Participantes da natureza divina. O que Pedro está dizendo? Que através das promessas de Deus, eu e você somos participantes da natureza. E quando eu falo natureza aqui, mas eu não estou falando de árvore, paisagem. Eu estou falando do ser. Natureza está falando do ser. Nós somos participantes da natureza divina. Então, para concluir, o terceiro ponto: quem nasceu de novo, quem se arrependeu, manifesta a natureza divina da qual eu e você somos participantes. Amém? Então, queridos, nessa noite, a palavra do Senhor para nós é frutos de arrependimento. E eu concluo dizendo, o que é um fruto? Fruto é a manifestação da essência da árvore. Ninguém pode dizer que uma árvore de manga dá abacate. Porque se você olha para a árvore de manga e alguém fala para você, é um abacate, você vai falar, não, não é um abacate. Não, é um abacate, é grande tanto quanto. Não, não é um abacate. É uma mangueira. Não, é um abacateiro. Não, é uma mangueira. Por quê? Porque quando você vê o fruto, você identifica a árvore. Então o que é o fruto? O fruto é a manifestação da essência da árvore. O que eu estou manifestando determina a essência do que eu sou. Amém? Você recebe isso? Uma palavra de exortação para o seu coração nessa noite? Por quê? Porque é necessário nascer de novo para nós entrarmos no reino de Deus. Vamos orar? Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te adoramos. Essa palavra, Senhor, ela vem para nos confrontar, vem para nos limpar, vem para nos ajudar, Senhor. Meu Deus. Eu oro pelos meus irmãos nessa hora, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa gerar vida. Senhor, como igreja, como alcance aqui, Senhor, nós te dizemos em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser um povo cheio de vida. Por isso, Senhor, nos ajuda. Espírito Santo, nosso ajudador, nos ajuda a manifestar a nossa nova natureza, Senhor. Jesus, que a começar em mim e aos meus irmãos, nós produzamos frutos dignos de arrependimento, Senhor. Nós queremos produzir frutos de arrependimento, frutos que provem, Jesus, o arrependimento genuíno e verdadeiro pelo qual o nosso coração passou, Senhor. Então, Senhor, eu oro para que essa palavra possa cair na boa terra do coração dos meus irmãos e produzir fruto no coração deles. Gerar vida, gerar confronto, gerar, ó Deus, atitude, comportamento. Ó Deus, mas que essa palavra possa produzir no interior dos meus irmãos uma atitude de se levantar e dizer, Senhor, eis aqui a minha vida, eu tomo uma decisão e eu tomo, ó Deus, uma atitude de crer e praticar essa palavra que é a verdade para mim. Eu oro, Pai, para que essa palavra possa produzir em nós o novo nascimento, Senhor.
Espírito Santo, eu te peço agora, o Senhor é aquele que convence cada um do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço agora, Pai, no nome de Jesus, gera agora, Senhor. Gera agora, Senhor. Que haja novo nascimento no nosso meio, Senhor. Nós queremos nascer de novo, eu quero nascer de novo, eu preciso que cada um dos meus irmãos, ó Deus, leva cada um deles aqui a experimentar o novo nascimento, aqueles que não experimentaram ainda, aqueles, ó Deus, que não entregaram a sua vida para o Senhor, ó Deus, Deus, que nós possamos ter essa experiência espiritual, Senhor. Haja salvação, Senhor, haja salvação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Há alguém que nessa noite gostaria de dizer: eu quero nascer de novo, eu não nasci de novo ainda, mas eu tomo uma decisão de crer em Jesus. O que é nascer de novo, Degma? É crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Não é só Salvador, Ele é Senhor também. E dizer: a partir de hoje a minha vida é pautada e guiada por esse Jesus e pela palavra dEle. Isso é nascer de novo. Nascer de novo é dizer: eu entrego a minha vida nas mãos desse Jesus. Se alguém nessa noite gostaria de nascer de novo e entregar a sua vida na mão de Jesus, nós queremos orar com você como igreja. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. E eu caminho com a certeza de que Ele virá, e é Ele. Você pode ficar de pé no seu lugar para terminarmos dizendo isso para Ele? Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Queremos nascer de novo, Senhor, todos os dias. Produzir frutos de arrependimento. Queremos produzir frutos de arrependimento, Senhor. Que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Veja
Jesus, faz isso uma verdade em nós, Senhor. Perdendo tudo por amor e com alegria, são dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Amém, queridos? Que o Senhor encontre em mim e você muitos frutos que demonstrem o nosso genuíno arrependimento. Em nome de Jesus. Amém? Uma boa semana para você. A gente se vê na célula quarta-feira. Quarta-feira, célula. Tenho certeza vai ser bênção para vocês. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.